Boa noite, irmãos. Hoje, a leitura do livro O Filho de Deus, parte 6 do 6. Vou estar iniciando um pouquinho antes, irmãos, para a gente estar entendendo o contexto, né? Se tiver algum som atrapalhando, vocês irmãos falam aí, por favor, tá? De televisão ou de som de rua. Vamos lá. O espírito age acima da natureza, sim, em contradição com a natureza. A natureza, em Isaías, em todos nós, permanece à parte e fica envergonhada, incapaz de olhar para cima. O espírito nos atrai para dentro e para cima em liberdade. Quando Simeão é levado pelo espírito à presença da glória, ele é imediatamente elevado com toda a confiança e gozo. Ele toma o menino Jesus nos braços. Ele não faz nenhum pedido à mãe para permitir que seja assim. Ele não se sente em dívida com ninguém pelo abençoado privilégio de abraçar a salvação de Deus, que os seus olhos viram naquele momento. Ele, por meio do Espírito, havia descoberto o altar e a glória. Portanto, não estavam além dele. Isaías 6 e Lucas 2. E essas coisas ainda são verdadeiras agora, tão verdadeiras como sempre, tão verdadeiras como nos dias de Isaías e Simeão. O Espírito conduz por um caminho que a natureza nunca trilhou. A natureza se distancia e tem medo, sim. Reprovará onde a fé está cheia de liberdade. E essas diversas formas de natureza e de fé podem nos lembrar para nosso conforto e fortalecimento, enquanto ainda olhamos para o Filho de Deus e meditamos nos mistérios e conselhos de Deus relacionados a ele. Nossas meditações têm esperado no Senhor desde a eternidade, do seio do Pai, até os próximos dias do reinar milenar. Observamos sua ascensão e descida nas dispensações intermediárias e marcamos os elos entre as partes sucessivas desse grande mistério, ou os momentos de transição nos estágios dessas jornadas maravilhosas. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que podem interromper, trazer algum pensamento, até mesmo estar explicando algum detalhe, fica à vontade. Temos pouca liberdade na Escritura para segui-lo mais adiante. Perdão, está aqui repetindo. Temos pouca liberdade na Escritura, nosso único mapa e bússola, para segui-lo mais adiante. Os salmos e os profetas abrem a porta para o reino vindouro e abrem ampliamente, mas eles dificilmente nos levam além disso. Pelo menos, se eles nos levarem a saber que existem regiões ainda mais distantes, que é quase tudo o que eles fazem. Eles nunca os permitem pesquisá-los. Falam do reino vindouro repetidas vezes como eterno. Com razão, como não preciso dizer, mas neste sentido, que não é para dar lugar a nenhum outro reino, como Daniel disse, entre parênteses, e esse reino não passará a outro povo. Daniel 2:44.
Ele deve ser tão intransferível quanto o sacerdócio do próprio Cristo, o Filho de Deus. Deve ser tão duradouro quanto a realeza, enquanto durar o poder ordenado por Deus, pois não cessará enquanto aquele a quem pertence o poder tiver algo a ver por meio do poder. Mas ainda assim, na época certa, terá cumprido o seu encargo e serviço, e então cessará. Desse mistério, dessa sensação entrega do reino, temos uma indicação verbal ou literal no Salmo 8. Esse salmo celebra o senhorio do Filho do Homem no dia do seu poder, sobre as obras das mãos de Deus, mas contém uma indicação, como encontramos em um comentário inspirado sobre isso em 1 Coríntios 15, 27 ao 28, de que aquele dia de poder cederá a outra ordem de coisas. Temos também indicações morais no mesmo mistério. Por exemplo, a era ou dispensação que estamos contemplando agora é, como vemos, um reino, um tempo de um cetro. E como tal, não posso dizer, deve ter um fim. Um cetro poderia ser um símbolo de eternidade divina, a eternidade da presença de Deus. Um cetro pode exercer seu poder preponderante durante o seu tempo, mas a Escritura nos leva a dizer que ele não poderia ser um símbolo de nossa eternidade na bendita presença de Deus. Até mesmo Adão dificilmente poderia ter tido um cetro. Ele tinha domínio, mas era exatamente o de um rei, seu senhorio e herança, mais propriamente, não era um reino. Aquele não era o governo real, embora houvesse a mais completa sujeição a ele e a ordem mais perfeita. Um reino não foi desenvolvido por muito tempo no progresso do caminho e da sabedoria divinas. E tudo isso sugere que, quando chegar o tempo de um reino, ou um governo de um cetro, ou o exercício de poder real, tal forma de coisas não será final ou eterno. Julgo que isso não pode dar lugar aos pensamentos que são espirituais ou biblicamente exercidos em relação a Deus e seus caminhos. Um cetro de justiça não é um pensamento tão alto nem tão eterno quanto a morada da justiça. E é isso que a Escritura confirma em 2 Pedro 3,13. Vamos dar uma olhada, irmãos, aí em 2 Pedro 3,13. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça.
E, além disso, como outra indicação moral dessa mesma verdade, o reino vindouro será apenas uma condição imperfeita de coisas. Não precisamos. Vou estar dando continuidade aqui. E, além disso, como outra indicação moral dessa mesma verdade, o reino vindouro será apenas uma condição imperfeita de coisas. Não precisamos determinar até que ponto pode haver a necessidade dele ou a demanda por seu exercício. Ainda assim, o poder estará presente para se manifestar. Os profetas, como dissemos, examinam amplamente este reino em sua força, extensão, duração, glória, paz e bem-aventurança e coisas semelhantes. Mas, além disso, a presença do mal e da tristeza é contemplada, embora com autoridade para controlar e recursos para aliviar. Não é isso, então, pergunto, mas uma indicação de caráter moral de que tal ordem de coisas deve ceder a uma melhor? Com certeza. Mas há mais do que isso. O reino é uma coisa delegada, uma mordomia. E sendo assim, podemos dizer, em raciocínio divino ou bíblico, deve prestar contas de si mesmo e ser entregue. Mas aqui, amados, meditações sobre o próprio Jesus, o Filho de Deus, convidam novamente a alma. Nesse caráter, ao qual me referi agora, seu reino é como seu tempo passado de humilhação na terra e seu tempo presente de sacerdócio no céu. Tudo em um sentido amplo. Foi, ou é, ou será mordomia. Ele veio aqui a esta nossa terra para fazer a vontade de Deus. E quando ele a cumpriu, ele a entregou como um sacrifício. Seu atual assento no céu é uma mordomia. Como sumo sacerdote lá, ele é fiel, fiel àquele que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Hebreus 3, versículo 2 e Números 12, 7. E segundo esses padrões, será seu poder o reino vindouro. Será, como o resto, uma mordomia, embora de algo novo, algo que não havia sido confiado a ele ou colocado em suas mãos antes, algo também muito glorioso e excelente. Ainda assim, será uma mordomia, e sendo assim, na devida época, terão que ser prestadas contas e entregue. E esse mistério é cheio de bem-aventurança, se apenas tivéssemos fé e afetos para desfrutá-lo. Pois dessa maneira maravilhosa, a sujeição e obediência a Deus, que o homem, uma criatura do pó, a lançou de si e recusou-a, pela indescritível glória da pessoa daquele que a possui e presta que a possui e a presta, recebe um valor tal que todas as criaturas, da mais alta à mais baixa, jamais poderiam ter lhe dado, embora tenham continuado em serviço ininterrupto
e completo. Ei, Jefferson, a gente está ouvindo uma discussão aí, está bem perto. É a casa do vizinho. Apazigua aí. Não, é a janela que dá para a minha casa aqui. O vizinho, as vizinhas estão aqui na resenha. Quer pegar aí, Isaac, até dar uma aliviada? Tá, vou tentar aqui. Tá, vou fechar meu microfone. Qualquer coisa, irmão. Ok. Tá me ouvindo aí, né? Bem. E essa é uma preciosa verdade que a alma perde na medida em que o inimigo a rouba do sentido e da apreensão da pessoa do filho. O próprio filho se deleita em ser tudo isso. O mordomo ou servo da vontade de Deus, seja em graça ou em glória, em humilhação ou em poder. E quando nós, no espírito de adoração, consideramos ou recordamos quem Ele é em todas as mudanças e condições, podemos e diremos que as mudanças e condições sejam as mais altas ou as mais baixas, são como nada. O que, em certo sentido, pode levantar um tal assim. Poderiam a glória e o reino elevá-lo? A fé acha fácil, de fato, ver um tal mordomo de poder, domínio e honras reais quando ele vem para se sentar em um trono. Assim como ele era um mordomo quando atravessou o caminho da vida em fraqueza e humilhação. Tais distâncias, em certo sentido, não são nada para alguém como filho. Para alguém como filho. O filho, entre aspas. Em outro sentido, a distância certamente, sabemos, é imensa, pois ele entrou em tristeza em seu tempo e entrará em gozo em seu tempo. Tudo foi, é e será real para ele. Como dissemos antes, e portanto, em outro sentido, a distância é imensa. O homem de dores tomará o cálice da salvação, entre aspas. Isso não será nada? Aquele que foi desprezado e rejeitado, insultado e desprezado, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas a pessoa é a mesma por toda parte, Deus e homem, em um só Cristo. E a fé, portanto, recebe isso, pois tendo sido o mordomo da vontade e graça do Pai, em dias de humilhação, ele ainda será o mordomo do reino do Pai em dias de exaltação e força. E assim será. Como passagem após passagem nos diz: quando eu receber a Assembleia, diz Cristo, antecipando o reino, julgarei com equidade. Salmo 75, 2. Reconhecendo assim que ele está sob comissão ou em mordomia, quando no reino, assim, com a mesma intenção, ele reconhece que o tempo de seu recebimento do reino e da distribuição das recompensas e honras do reino
não estão em suas mãos, mas nas do Pai. Marcos 13, 32, Mateus 20, 23. Toda língua naquele dia, certamente, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas então, isso deve ser para a glória de Deus Pai. O próprio Senhor o chama repetidamente de reino do Pai. E além disso, ele será ungido para o ministério desse reino, assim como ele foi ungido para o ministério dos dias da sua carne. Isaías 11, 61, 1 ao 2. E mais ainda, posso dizer, ele será dependente de Deus durante seu dia de força, como ele já uma vez foi em seu dia de tristeza e fraqueza. Portanto, lemos: e continuamente se fará por ele oração. Como Salomão, rei que o representa por um ato público de intercessão, colocou sob os cuidados do Deus de Israel o reino que ele havia recebido. Salmos 72, 2 Crônicas 6. Tudo isso é uma indicação moral de que deve haver uma entrega do reino, pois tudo nos mostra que o reino é uma coisa delegada, uma mordomia. E como dissemos, essa indicação moral é afirmada pelo raciocínio divino em 1 Coríntios 15 e Salmo 8. Tudo é sujeição. Os dias reais do poder, os dias de esvaziamento de si mesmo, da tristeza, os dias celestiais, do ministério sacerdotal, tudo é igualmente sujeição e serviço. Como Cristo não se glorificou para ser feito sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Assim, podemos dizer, nem ele se glorificou para ser feito rei, mas aquele que lhe disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e honra e o reino. Salmos 2, 7, 110, 1. Daniel 7, 13 e 14. É claro, né, irmãos, que o texto é sobre o Senhor Jesus, né, sobre a glória do Senhor Jesus aqui, né, e a gente vê esse último ponto aqui que acabou de ser lido, o quanto o Senhor se esvazia, né, a sua humanidade perfeita, o único homem que realmente cumpriu todas as exigências, né, de Deus. Não houve, né, falha alguma nele, né, não teve nenhuma palavra que teve que ser retirada ou acrescentada ou corrigida. É perfeito o homem,
esse nosso Senhor, né? Esse nosso Salvador. Mas a gente pode também, né, aproveitar para lembrar que, como Paulo disse, né, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, que possamos também hoje, né, ter esse anseio de copiar ao nosso Senhor, né? Não é uma tarefa fácil, mas importante querer, desejar, andar como ele andou, né? E nós que nada somos, né? Quantas vezes nos deparamos em situações que tínhamos a oportunidade de nos esvaziarmos, né, de nos humilharmos e não fizemos, né? E nós não somos nada. Agora, olha o nosso Senhor, né? Ele é Deus e homem. Ele é o Criador de todas as coisas. E mesmo assim, ele se sujeitou a Deus, à vontade de Deus, né? A mordomia, né? Ele veio fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, não a própria. Ele faz questão de sempre falar sobre isso, né? Estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. E mesmo que lá na glória, é um só, né? São 3 pessoas, né? Mas é um só Deus. E mesmo assim, ele deixa sempre claro, né, que aqui, como homem, né, ele estava fazendo a mordomia, né? É o mordomo, né? É a dispensação, é cuidando das coisas do Pai, que eram as mesmas coisas dele também, mas ele quer deixar bem claro isso, que era a vontade do Pai, e ele estava aqui como homem, né, um homem perfeito, realizando a vontade do seu Pai. É um grande ensinamento para nós, né, que possamos, né, nele mesmo, que ele possa nos ajudar, né, para que possamos ter esse mesmo espírito, esse mesmo desejo de fazer a vontade do nosso Pai e não a própria. Essa é a instituição do reino vindouro de Cristo. E assim ele é algo delegado, tomado das mãos de outro, a seu tempo, para ser devolvido. O filho, certamente, será fiel, onde todos os outros forem encontrados em falta, deles está escrito: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Mas do filho está escrito: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmos 45, 82, Hebreus 1. Mas tudo isso ainda nos diz que ele mantém o reino como uma mordomia. Seja a espada ou o cetro do reino, seja ele agindo como Davi ou como Salomão, ele será igualmente fiel. Quando ele sair para o julgamento ou para travar as batalhas do Senhor, assim será como se diz dele: o Senhor, à tua direita, ferirá os reis
no dia da sua ira. Salmos 110, 5. E novamente, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Salmos 46, 8. Quando ele se assentar no trono, ou ministrar o reino em paz, será assim: andarei em minha casa, diz Cristo, o Rei, com um coração sincero. Salmos 101, 2. E dele se diz a Jeová: ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Salmos 72, 2. Mas novamente digo, tudo isso sugere poder delegado, embora de forma singular. Seu reino aperfeiçoará o que diz respeito a ele mesmo, como fez sua morte uma vez e para sempre, e como seu sacerdócio celestial está fazendo agora, dia a dia. E então seu cetro será colocado de lado, o reino cessará. Como está escrito, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e novamente, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos, sim, Deus, pelo Filho, fez os mundos ou as eras. E quando os mundos ou as eras tiverem seguido o seu curso e cumprido o seu encargo, quando as dispensações tiverem manifestado os conselhos, as obras e as glórias que lhes foram ordenados, o Filho, como aquele por quem essas coisas foram estabelecidas e ordenadas, irá também se sujeitar àquele que colocou todas as coisas sob ele, para que Deus seja tudo em todos. É a sujeição do ofício, a sujeição daquele que tinha todas as coisas colocadas sob ele, aquele que sujeitou todas as coisas sob ele. Esse é o caráter dessa sujeição. Quanto à pessoa, ao contrário do ofício, ela é eterna. O Filho é da glória da divindade, como é o Pai e como é o Espírito Santo. Tu és a palavra eterna, o único Filho do Pai, Deus manifestado, Deus visto e ouvido, o amado do céu. Em ti, mais perfeitamente expresso, resplandece o manto do próprio Pai, plenitude da divindade, também o divino
eternamente bendito. Imagem do infinito invisível, cujo ser ninguém pode conhecer. Brilho de luz que nenhum olho viu. O amor de Deus revelado abaixo. Os mistérios mais elevados de tua fama transcendem as expressões das criaturas. Ó Pai, somente teu nome bendito do Filho pode compreender. Digno, ó Cordeiro de Deus, és tu, que todo joelho a ti se dobre. É o mistério dos mistérios. A pessoa que estamos aqui olhando, quando pensamos corretamente nele, até mesmo todo o brilho do reino vindouro será visto apenas como um véu. O esplendor do trono pode exibi-lo? As honras de Salomão, sim, dos reinos do mundo, não seriam um véu sobre a glória do Filho, tão realmente quanto o desprezo da sala de julgamento de Pilatos ou os espinhos do Calvário? É o belemita à medida do seu valor pessoal de um único título mais do que o nazareno? Portanto, para a fé é fácil ver o servo ainda, tanto em dias de exaltação como em dias de tristeza. Ele serviu como servo, ele serve como sacerdote, ele servirá como rei. É o elo dos elos, esse mistério que estamos aqui contemplando. E na fé disso, todas as distâncias e intervalos desaparecem. Céu e terra, Deus e homem, o santificador e o santificado, o mais alto e o mais baixo, são apresentados um ao outro em formas de glória indescritível a Deus e bênção para nós. Que elos, de fato, que mistérios, que harmonias, que conselhos sobre os fins da criação. Nas eras ocultas da sabedoria divina e eterna antes da criação. Por mais vasto que seja o curso que a Escritura traçou, ainda foi um círculo, e nessa forma mais perfeita volta ao ponto de partida. O céu que havia desaparecido desde o 3º capítulo de Gênesis reaparece nos últimos capítulos de Apocalipse. A árvore da vida novamente está junto ao rio da água da vida. E novamente não há mais maldição. Mesmo as próprias diferenças das formas sob as quais o reino celestial reaparece são profundamente características, marcando como o fazem não apenas que tudo é reconquistado,
mas reconquistado de uma forma mais gloriosa do que aquela em que foi perdido, porque reconquistado no Filho. Ele não é mais o paraíso, mas a nova Jerusalém, não mais o jardim, mas a cidade de Deus, não mais o jardim livre, espontâneo e sem esforço, como a bem-aventurança do homem no estado de uma primeira inocência teria sido, mas a cidade mais cara, de fato, mais imponente e mais gloriosa. Mas, ao mesmo tempo, o resultado de labuta e dores, criada em uma habitação mais nobre e duradoura, ainda com pedras que, segundo o padrão da pedra angular eleita, foram, cada uma em seu tempo, laboriosamente lavradas e dolorosamente ajustadas para os lugares que preenchem. Aqui tá. Tá bom. Podemos nos unir a esses pensamentos, mas, tendo alcançado a entrega do reino, estamos nas fronteiras do novo céu e da nova terra. Os céus e a terra que existem agora terão sido a cena das energias do Filho em exercícios, e o testemunho de suas perfeições, em graça e em glória, em humilhação e em poder, nos serviços do servo, do sacerdote e do rei, na vida de fé e no senhorio de todas as coisas. Na vida de fé e no senhorio de todas as coisas. E quando o Filho estiver sendo assim manifestado, tanto em fraqueza como em força, tanto na terra como no céu, da manjedoura ao trono, como o Nazareno e o Belemita, o Cordeiro de Deus e o ungido Senhor de todos. De acordo com a predestinação dos conselhos eternos, estes céus e a terra que há agora terão feito tudo o que tinham que fazer, quando eles tiverem continuado até essa manifestação do Filho, já terão continuado o suficiente. Eles darão lugar, e a alma que os examinou, como tendo realizado tal serviço, estará preparada para ouvir isso do profeta de Deus. Está escrito: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21. Mas, como eu disse antes, temos pouca liberdade da Escritura, nosso único mapa e bússola, para seguir o Senhor mais longe do que o reino. Há, no entanto, características do novo céu e da nova terra que nos são dadas de passagem ou em observações
ocasionais do Espírito. Isaías fala que quando a nova criação vier, não haverá lembrança do céu e da terra anteriores, insinuando assim a abundante excelência da última. E novamente ele diz: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, sugerindo assim que é o estado eterno. Isaías 65, 6. Paulo diz que, após a entrega do reino, Deus será tudo em todos. Por isso, insinuando, julgo eu, que todo o poder delegado, toda a mordomia de que falei, mesmo na mão do Filho, acaba como tendo completado o seu propósito. Mas João em Apocalipse é mais completo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E novamente, João diz sobre o mesmo novo céu e nova terra: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21. Eu acredito, irmãos, que se o livro não estiver perto de acabar aí, Jefferson, eu acredito que até esse parágrafo já está bom. E a gente abre aí para se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, né? Se for difícil, eu espero que você responda. Se for fácil, talvez eu saiba. Tá certo. Só vou dar uma olhada aqui, para ver se tá terminando ou não. Não tendo nenhum comentário ou pergunta, vamos estar então encerrando. Tudo bem, irmãos? Finalizam aí, por favor, tá? Ok, irmão.
tu tá tirando a gravação. Irmão Ivan, você pode estar agradecendo? Certo, irmão. Só vou tirar a gravação.